né? O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. E aí eu falo mais uma vez aí pra vocês, né? Uma pena não ter visto o Bahia na final da Copa do Brasil, né? O Bahia, pra mim, ele seria amplamente o favorito a ser campeão aí dessa Copa do Brasil. Mais uma vez, dessa vez agora o futebol ele foi, né, mais bem jogado, né? O Vasco querendo ganhar na marra, mas tecnicamente muito fraco, né? O Corinthians, um time mais experiente, um time mais rodado, conseguiu ali ser campeão da Copa do Brasil. E admito pra vocês que todo instante eu fiquei falando assim, puta que pariu, cara. Era só querer um pouco mais. Era só querer um pouco mais. Era só se esforçar. É só botar que pode na cabeça, né? Era só botar assim, ó, a gente pode chegar. A gente vai chegar. A gente tem condições de chegar. Sabe? Eu acho que o Vasco e o Corinthians chegaram nessa final de Copa do Brasil porque eles acreditaram que podia chegar. Eles acreditaram. Eles não se contentaram com a quarta de final. E às vezes eu fico ouvindo torcedores, influenciadores do Bahia falando, a gente precisa passar das quartas de finais. Não, porra! Você tem que ser campeão, cacete. Seu pensamento positivo é pro título. Você precisa ser campeão. Sabe? E aí o Vasco a todo momento querendo ser campeão. Vamos jogar aí contra o Fluminense? Vamos passar do Fluminense. O Cruzeiro é a mesma coisa. Aliás, o Corinthians é a mesma coisa. Vamos passar aí do Cruzeiro. Né? Vamos passar do Cruzeiro. Vamos ser campeão. Não. O pensamento do elenco, né, é o seguinte, do elenco do Bahia, tá? É o seguinte, não, a gente precisa... Tava mais preocupado das quartas, né? A gente precisa passar das quartas de finais. Nós precisamos passar das quartas... Não, cacete. Você precisa ser campeão, porra. Você precisa ser campeão, né? De coração aqui, sem ganhar like, sem querendo ganhar like, nada, porcaria nenhuma. O Bahia era um time que tinha totais condições agora de estar o seu torcedor sendo presenteado, né, no último ato da temporada de 2026 com o título da Copa do Brasil. Bastava acreditar que podia. Bastava acreditar que nós podemos, né? A gente pode. Vamos chegar. Vamos jogar aqui, ó, de cabeça erguida contra qualquer time. Ficou sempre focado nas quartas. Não, porque a gente precisa passar das quartas. Não porque as quartas. Não, cara, esquece as quartas. Foca para ser campeão. Né? E hoje a gente viu aí o Corinthians sendo campeão. É triste ver o Corinthians ser campeão. Eu acho que vocês sabem o quanto de ranço que eu tenho de time paulista, da imprensa paulista, né? Eu já deixei isso muito claro, não escondo isso de ninguém. O que me deixa mais triste com o título do Corinthians é que, como eu posso dizer, é que, cara, premiou a incompetência, né? Premiou um time que deve todo mundo, premiou um time que não paga certo, sabe? Premiou um time que tem uma administração horrível, ganhou um prêmio, um time que se reforçou devendo meio mundo e conquistou um título nacional. Isso é perigoso, porque algumas equipes podem falar assim, não adianta eu querer fazer as coisas certinhas, não adianta eu querer fazer as coisas corretas, porque eu faço as coisas corretas, eu só tomo na tarraqueta, enquanto times como o Corinthians, entre outros, fazem tudo errado, estão cagando para a sua questão financeira, né? E estão ganhando títulos, né? Então, assim, eu espero que algumas equipes... Eu não falo nem do Bahia, tá? Porque o Bahia, para mim, está em outro patamar de pensamento administrativo. Mas eu espero que as outras equipes não se corrompam ou não ou não tenham o Corinthians como exemplo. Porra, não adianta eu querer fazer tudo certinho, né? Porque senão eu vou montar um time fraco, os caras gastam sabendo que não pode gastar e montam um time forte, consequentemente são campeões. Tem essa máxima. Então espero que em algum momento isso parece que vai acabar, né? Muita gente acha que chegando agora o fair play financeiro vai prejudicar times organizados. O fair play financeiro chega para travar o Bahia. O fair play financeiro chega para poder travar o Flamengo. Não, cara, o fair play financeiro chega para dar punição para esse tipo de clube aí, que é campeão hoje devendo meio mundo. Tá? Se eu não me engano, o Corinthians está devendo garro até hoje. E toda hora ficar tomando transfer ban. Não é justo, pô. Não é justo, pô. É bem justo, né? É bem justo.
É aquele cara que vai pra balada te devendo, mas vai pra balada, compra um balde. O cara tá te devendo, mas vai pra balada, compra um uísque, bota na mesa, compra as melhores roupas, mas tá te devendo. E você tá na mesma balada que ele. E ele sai com a mulher mais bonita ali da balada, porque ele tá gastando o que ele não pode, né? Enfim, né? Parabéns ao Corinthians. Espero que esse título, de alguma forma, possa fazer com que as administrações, ou a administração atual do Corinthians possa, de alguma forma, repensar, né, o seu caminho, porque hoje conquista um título, amanhã pode ser rebaixado. E agora, com o fair play financeiro, as coisas vão ser diferentes. Se não se organizar, as coisas vão ser diferentes. O fair play financeiro, meus amigos, chegou, né, chegou para dar a César o que é de César, né? Dar méritos a quem é organizado, dar protagonismo para quem está fazendo por onde, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então eu acho isso importante, eu acho isso muito importante. Mas, mais uma vez falando, uma Copa do Brasil aonde o primeiro jogo foi horrível, esse segundo jogo, por conta da torcida do Vasco, que eu tenho que elogiar a torcida do Vasco, é diferente. Eu vou falar com toda a certeza do planeta aqui pra vocês. Se a torcida do Vasco ela não existisse, tá? O Vasco já teria deixado de existir há muito tempo. Se a torcida do Vasco não é desse tamanho, não apoia dessa forma que apoia, você pode ter certeza absoluta que o Vasco já teria deixado de existir há muito tempo. É porque a torcida do Vasco, ela é espetacular. Ela é espetacular, sabe? Então, por isso que o Vasco existe. Por isso que o Vasco, como eu posso dizer, ele tá sobrevivendo. Essa é a pura realidade. Tá sobrevivendo o Vasco da Gama. Porque se não fosse a torcida do Vasco da Gama, o Vasco já estaria falido há muito tempo. Tá? Vocês podem ter certeza absoluta disso. Espero que o Bahia olhe agora a próxima temporada com outros olhos, né? Espero que o Bahia agora olhe a próxima temporada efetivamente olhando assim, a gente pode chegar, a gente deve chegar. Não só que a gente deve chegar, nós temos condições de chegar. Desculpa, cara. O time do Bahia é muito melhor do que o Corinthians e é muito melhor do que o Vasco da Gama. Muito melhor, não é pouco melhor não, muito melhor. O time do Corinthians o time do Bahia é muito melhor que o time do Corinthians e muito melhor que o time do Vasco da Gama. E tinha totais condições. Quando eu vi o desenho dessa Copa do Brasil, eu falei, porra, essa Copa do Brasil tá caindo no colo do Corinthians, ó. Essa Copa do Brasil tá caindo no colo do Bahia. E aí, quando eu ainda tinha a expectativa de uma final Cruzeiro e Bahia, eu falei, porra, vai ser uma final. E aí a gente não tem como saber, né? 2 jogos de Cruzeiro e Bahia, 2 grandes equipes de camisa pesada e tudo mais. Quando o Cruzeiro caiu pro Corinthians, e o Vasco, e o Vasco não, e o outro lado eu vi que era o Vasco, eu falei, porra, o caminho tá se, né? Como diz lá o Nômade Raiz, né? O roteiro tá se criando, né? Eu falei, o roteiro tá se criando aí pro Bahia pra uma final de Copa do Brasil pra coroar aí esse novo projeto, tudo. Só que os caras ficam pensando o tempo inteiro em quarta de final. Não, porque nas quartas de final, porque a gente tem que passar das quartas. Não, cara, você tem que chegar na final. Pô. É o que tá botando aqui o Sandoval. Às vezes eu acho que falta atitude pro elenco do Bahia. Às vezes eu acho que falta atitude de campeão, pensamento de campeão. Entrar na competição não apenas para participar, não apenas para competir, entrar com o pensamento de ser campeão, pô, porque quando você entra com o pensamento de ser campeão, não tem time que te bata, fala, pô, esse time tá muito focado. Agora, quando você já entra almejando o mínimo, né, você não vai dar o seu máximo, porque você vai se contentar com o mínimo. Então, o elenco do Bahia precisa entrar na temporada de 2026 com pensamento de campeão, para conseguir efetivamente os títulos que o torcedor aí do Bahia merece. Tá bom, meus amigos? Rapaziada, deixa o like, inscreva-se que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento.